Bom dia, meus queridos. Como que vocês estão? Tudo na santa paz por aí? Então, continuar nossas aulas aí, mesmo de longe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transferência de calor. Como que acontece a transferência de calor? Como que os corpos mudam sua temperatura? Como que acontece esse processo de transferência de calor, tá? Então, é isso aí que nós vamos discutir hoje. Vamos começar com a nossa apresentação. Pedir aqui para apresentar a tela inteira. Bom, apresentação de slides do começo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de transferência de calor. Então, a gente vai ver ali praticamente três processos de transferência de calor. Um chamado convecção, outro condução e outro radiação ou irradiação, tá? São esses os três processos que a gente vai ver. Qual é a diferença entre eles, como que eles funcionam, tá? Como que um funciona num lugar, outro funciona no outro. Essas coisas sobre a transferência de calor que a gente vai ver hoje, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é a transferência de calor por condução. Ó, ela acontece por contato direto entre os corpos. Então, para ter a condução, precisa de um meio. O nome já diz conduzir, né? Precisa de alguma coisa que vai conduzir esse calor. Pode ser uma parede, pode ser uma barra metálica, pode ser qualquer coisa, tá? Então, para ter o processo de condução, precisa de contato direto. Então, tipo, se eu toco uma panela quente, o calor da panela, da chama, é transferido para a panela, que é transferido para a minha mão. Então, isso a gente chama de processo por condução. Como que ela funciona? A energia é transferida de partícula para partícula, ou seja, uma se agita, começa a vibrar muito, passa para outra, que também começa a vibrar, que vai passando para outra, e assim sucessivamente até chegar no outro ponto, né? Então, eu aqueço a barra aqui nesse ponto, essa partícula começa a vibrar muito, passa para essa, começa a vibrar um pouco, passa para essa, até chegar na minha mão, tá? Então, o calor é conduzido da chama por essa barra até a minha mão. O processo é condução. A condução depende de um meio material, ou seja, eu preciso da barra, eu preciso de algum lugar para conduzir esse calor. Né? Então, pode ser qualquer coisa, pode ser uma parede, pode ser um vidro, a panela em si, ou a mão de uma pessoa que conduz calor para outra. Então, pode ser qualquer coisa, precisa de um meio, qualquer meio material, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco, que depende do meio, alguns vão conduzir melhor, outros vão conduzir não tão bem assim, tá? Então, alguns a gente vai chamar de condutores de calor, outros a gente vai chamar de isolantes, porque serve para isolar. Tá? As principais variáveis que influenciam a condução, né? O tipo de material envolvido, como falei para vocês, né? Alguns são, né? Aqui a gente tem o alumínio, que é um ótimo condutor de calor. Então, quando o alumínio logo ele consegue transferir o calor de um lugar para o outro. Por isso que a maioria dos dissipadores de calor são feitos de alumínio, tá? Então, a maioria dos dissipadores que vão em cima do cooler ou em cima da placa-mãe são todos feitos de alumínio. Por quê? Porque esse material é muito bom para dissipar calor. Ele transfere o calor rapidamente de um lugar para o outro. Outro tipo de material que é um péssimo condutor de calor, né? Se é péssimo condutor de calor, é um ótimo isolante, é o isopor, né? Então, aqui eu tenho uma fotinha do isopor, por isso que o isopor é usado para fazer caixa térmica. Por quê? Porque ele isola e não deixa calor ir com facilidade de um lugar para o outro. Então, se eu botar alguma coisa gelada lá dentro, ele vai continuar gelado. Se eu botar alguma coisa quente, ele vai continuar quente por muito mais tempo. Por quê? Porque o calor não deixa, o isopor não deixa o calor ir
do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, tá bom? Intervalo de tempo, né? Então a caixa térmica consegue manter o ambiente gelado, né? Se estiver gelado ali dentro, por um certo tempo. Depois, se eu deixar 10 dias, ele não vai conseguir manter, tá? Por quê? Porque o intervalo de tempo é muito longo. Conforme vai passando o tempo, o calor vai passando aos poucos, até que tudo fique no equilíbrio térmico, tudo fique na mesma temperatura, tá? Então, o intervalo de tempo é importante. Quanto maior o intervalo de tempo, mais fácil esse calor vai fluir de um lado para o outro, tá? A diferença de temperatura também é muito importante. Então, se eu ponho água lá na minha garrafinha térmica, ponho uma aguinha gelada lá na minha garrafinha térmica. Se o dia estiver muito quente, vocês vão perceber que essa água não vai permanecer gelada por muito tempo. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura muito grande entre a água de vocês e a temperatura ambiente. Tá? Então, quanto maior essa diferença, mais rápido vai ser o processo de transferência de calor, de condução de calor. Tá? E, por último, a espessura. Né? Se eu botar uma caixa de isopor com uma parede bem fininha, vai isolar. Agora, se eu fazer uma caixa de isopor com uma parede bem larga, tá? Vai ficar muito melhor, porque vai ser um isolante térmico muito melhor. Então, quanto mais espesso, maior é esse isolante, mais difícil é essa passagem de calor para um lugar para o outro. Se eu não eu me perdi aqui, eu pulei a área de contato, tá? A área de contato também é um excelente. Quanto maior a área de contato, mais fácil transferir o calor. Então, se o calor uma esfera, né, que tem a menor área de contato possível, o calor vai demorar um certo tempo para ser transferido, né, da esfera para o ambiente. Agora, se eu pegar essa esfera e amassar, deixar num disco bem fininho, ele vai ter uma área de contato muito maior. E então, o que vai acontecer? A transferência de calor vai ser muito mais rápido. Por isso, né, voltando aqui no nosso dissipador de alumínio, aqui, ó, ele tem essas ranhuras. Para que tem essas ranhuras aqui? Para aumentar a área de contato. Então, ele tem essas partes todas porque ele vai aumentando a área de contato dele com o ambiente. Para que isso? Para conseguir transferir mais calor mais rápido possível, né? Então ele ele usa um bom material com a maior área de contato possível para transferência de calor de um lugar para o outro, tá bom? Então essas são as variáveis que influenciam a condução do calor, tá? Aqui a gente vai ter que aprender uma grandeza, que é o fluxo de calor. Esse fluxo de calor parecido com a unidade de potência, tá? Que a gente vai usar, a gente já usou e vamos usar mais para frente. Ainda muito esse trimestre, quando a gente começar em termodinâmica, a gente vai falar muito de fluxo de calor e potência, tá? Fluxo de calor é o quanto de calor eu consigo levar de um lado para o outro em um determinado intervalo de tempo. Então, o Q vai ser a minha quantidade de calor, tá? E o ΔT é o intervalo de tempo. Cuidem, porque agora a gente vai falar de ΔT, daqui a pouco a gente já vai ver que também vamos falar de temperatura. Então, o T minúsculo é tempo, tá? Então, ΔT aqui é intervalo de tempo. Se tiver um T maiúsculo, isso é temperatura. Sempre que tiver T maiúsculo, é temperatura. T minúsculo, tempo. T maiúsculo, temperatura. Não se confundam, tá? E o que é o fluxo? O fluxo de calor é o calor indo de um lado para o outro, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, quanto tempo demora do calor ser transferido de um ambiente para o outro ambiente, tá? Então, esse é o fluxo de calor. Calculamos Q sobre ΔT, mas temos outra maneira de calcular esse fluxo de calor. Uma maneira que depende das propriedades físicas, né, do que a gente está estudando.
Então, a gente vai calcular esse fluxo de calor, tá? Dependendo das coisas que a gente já viu ali, né? Do que dependia a condição. Tipo do material. O tipo de material, ele vai estar o quê? A condutividade térmica, que a gente vai chamar de K, tá? Quando alguns materiais têm um K bem elevado, ou seja, ele é um ótimo condutor térmico, ele passa o calor muito rapidamente, e os que têm o condutor térmico, ou seja, um K bem pequeno, ele vai demorar muito mais tempo para passar esse calor. Tudo bem? Então, como que a gente calcula isso? A gente viu que a condição depende da área e da espessura. A área aqui é dada pelo ar, então a área é a área que une os meus dois ambientes que estão trocando o calor, tá? Então, aqui quem está trocando o calor é o ambiente esse T2 com esse T1. Então, a minha área vai ser isso aqui, ó, que está unindo o corpo que está com uma temperatura T2 com um corpo que está numa temperatura T1. Então, a minha área está aqui, ó, tá? A espessura é a espessura da união desses dois corpos por essa barra. Então, é o tamanho dessa barra aqui, né? O comprimento dela, que estou escrevendo aqui, ó, o Ezinho, que é a espessura. Aqui a gente chama de L, tá? Então, mas a espessura é esse comprimento E que está marcado aqui embaixo, tá bom? Só que a maioria dos livros usam a letra L. A temperatura do corpo 1, tá? E a temperatura do corpo 2. São essas as grandezas que a gente vai precisar. Ou seja, quanto maior a condutividade térmica do material, maior vai ser o fluxo. Como a área também. Quanto maior a área, maior o fluxo. E quanto maior essa diferença de temperatura entre os corpos, maior vai ser o fluxo. Por isso que todas essas três grandezas aqui que eu falei estão em cima, tá? E a espessura, quanto mais longe de um corpo ficar do outro, né, que vai ser a espessura, pior vai ser esse fluxo de calor, vai ser mais difícil, né? Então, pense no fluxo de água, né? Então, eu tenho uma mangueira muito comprida, ele vai ser mais difícil passar por ali, tá? Então, o fluxo de calor é dado por essas quatro grandezas aqui, tá bom? A pessoa tem cinco grandezas, é porque uma grandeza eu chamo só da diferença de temperatura, né? Então, em muitos livros vocês podem encontrar isso aqui como um delta T maiúsculo, porque eu estou falando de temperatura, ok? Então, essa é a nossa formulazinha para calcular a condutividade térmica. Ah, professor, qual que eu vou usar? Depende, posso usar essa ou essa. Ambos vão calcular a mesma coisa. Tá? Aqui eu sei que ficou meio ruim esse slide, né? A imagem não é uma das melhores, mas aqui, ó, ele é bom porque eu vou mostrar qual que é a unidade da condutividade térmica. Ela vai ser medida em watts vezes metro por Kelvin ou joule por segundo, tá? Por que isso? Porque aqui, ó, o fluxo de calor, o que que é? Pode ser medido, né? Isso aqui pode ser medido em joules, que é energia, por delta T, que é segundos. Então, isso aqui é joules por segundo. Opa, tá. Então, aqui eu tenho a condutividade térmica. Para prata, ele está dando aqui 426, tá? Então, a prata é um ótimo condutor de calor. O alumínio aqui, ó, é 237, também um ótimo condutor de calor. Agora, o vidro é 0,72, a água é 0,61. Eles não são bons condutores de calor, tá? O tijolo 0,4,
A madeira 0,11, né? E aqui o espuma de poliestireno 0,033, tá? O ar 0,026, o ar também é um bom isolante térmico, tá? Por isso que quando vocês estão com frio, o pelo de vocês se arrepia. Por quê? Quando ele se arrepia, ele cria uma camada de ar entre os pelos. Então, o arrepiar dos pelos é para criar essa camada de ar para aumentar o isolante térmico do nosso corpo, tá? Então, quando a gente está indo em ambientes muito frios, né? O que a gente usa? Usa bastante roupa para quê? Para que aumente o nosso que melhore o nosso isolante térmico, para que a gente não perca calor, né, por condução com ar. Então, por isso que a gente usa bastante roupa, para que não tenha condução de calor do nosso corpo para o ar, tá? E também, por isso que a gente usa a manta, né? Quando está com frio, a gente vai lá, deita e põe a manta por cima. Por quê? Não é que a manta nos esquenta. Na verdade, a manta não deixa o nosso corpo perder calor para o ambiente, tá? Então, sempre cuidado. A manta, o cobertor nunca nos esquenta. Ele só não deixa perder o calor para o ambiente, tá? Então, dica aí para vocês quando ficarem com frio e não conseguir se esquentar debaixo do cobertor, vocês podem pegar um pouco de água quente, colocar dentro de uma garrafa térmica e botar debaixo do cobertor. Por quê? Porque essa garrafa térmica com água, ela vai estar com uma temperatura maior do que a de vocês, ela vai auxiliar, né, a troca de calor com vocês e vai aumentar a temperatura ali naquele ambiente, né, que é o debaixo da coberta. Então, daí vocês vão ficar bem quentinhos, tá? É uma ótima ideia. Tudo bem? Então, esses aí são as trocas de calor por condução térmica. Agora a gente vai ver uma outra forma, que é a transferência de calor por convecção. Tá? Só deixa eu voltar aqui. Opa. Anterior. Aqui ainda por condução térmica. Deixa eu contar mais uma. O iglu, né? Se vocês já viram o iglu, aquela casa de esquimó que é feita de gelo. Tá? Por que ela é quentinha lá dentro? Porque, como a gente viu, a água, né, é 0,61. Aqui eu não tenho gelo, mas o gelo é muito perto disso também. Tá? A contrariedade térmica do gelo é bem próxima da água. Então, o gelo é um bom isolante térmico. Então, nesses ambientes que eles fazem o iglu, a temperatura chega a menos 30 graus, menos 40 graus. Então, tu mantendo uma temperatura de menos 1, 2 graus dentro do teu iglu, está uma melhora muito grande, né? Então, olha a diferença de temperatura. Então, por isso que eles usam o iglu, porque ele é um bom isolante térmico, mantendo aquele ambiente mais aquecido que um ambiente externo. Por mais que pareça estranho, eles usam para se manter aquecido. A casa de gelo é para se manter aquecido, tá? Agora a gente vai trocar agora, a gente vai falar de transferência de calor por convecção, tá? Nessa transferência ela acontece através de movimentos fluidos. Então, o que acontece? Quando eu esquento um fluido, tá? Ele vai se dilatar, ele vai dilatar e vai aumentar o tamanho dele. Dessa forma, ele vai subir, tá? Devido à força de empuxo, que a gente não viu ainda, mas pretendemos ver mais para frente, tá? Ele vai subir, tá? E depois que ele subiu, o que ele vai chegar aqui na parte superior? Essa parte superior vai dar mais fria. Então, esse fluido vai resfriar e vai descer novamente aqui para o fundo, formando o quê? Esse fluxo de convecção, tá? Então, o calor vai o fluido, né, que pode ser qualquer coisa, pode ser líquido, pode ser gás, tá? Pode ser qualquer um desses dois aí. Ele aquece, sobe, né, levanta o calor de baixo para cima e a temperatura que está em cima, né, resfria,
né? E depois essas correntes mais frias descem novamente para baixo, né? Formando esse ciclo aqui que não para. Isso, tá, é o que acontece com o vento. Então, é isso que faz o vento acontecer, tá? Essa diferença entre a temperatura do solo com a temperatura da atmosfera, formando as correntes de vento através da convecção, tá? Porque o que é? O ar é um fluido e o vento é ar em movimento. Então, quem faz esse movimento é essa diferença de temperatura. Tá? O importante, né, só acontece a convecção em fluidos, tá? A água, a líquido ou gás. Isso explica porque tem muitos freezers verticais que não precisam de tampa, ou seja, tu vai em alguns mercados que tem freezers verticais que não tem tampa. Por quê? Porque como ele é gelado, a tendência do ar mais frio ficar sempre embaixo, então ele não precisa de tampa. Tá? Outra coisa, a maioria das geladeiras, hoje em dia a gente tem outros modelos, mas aqueles modelos mais simples de geladeiras que tinham um freezer em cima, que era uma porta única, o que acontecia? Era daquela maneira, por quê? Porque ele resfriava bem aqui em cima, então esse ar gelado descia, passava por toda a geladeira, né, acabava aquecendo um pouquinho e voltava. Aqui em cima ele resfriava de novo e descia de novo. Tá? E também explica por que os ar-condicionados, vamos ver se eu consigo mostrar lá. Ó, o meu está lá em cima, tá? Ou seja, porque os ar-condicionados são instalados sobre sempre na parte aérea da casa, né? Sempre na parte mais alta da casa. Isso acontece porque o ar-condicionado, a maioria deles, servem para deixar o ar mais gelado, tá? Então, o que ele faz? Esse ar, ele vai soltar lá por cima e esse ar, por causa da convecção, vai fazer o quê? Vai descer, gelando todo o ambiente e o ar mais quente vai subir. Então, né, tem uma certa diferença de temperatura entre o chão e o teto de uma casa. Se tu ligar o ar-condicionado, vai ver uma certa diferença de temperatura, tá? Por causa dessas correntes de convecção. E o aquecedor, ao contrário como ele faz aquecer, tu quer aquecer a casa toda. Então, se tu botar lá em cima, o ar quente vai ficar lá em cima. Então, o que tu faz? Coloca o aquecedor perto do chão, para que o ar quente suba e faça o ar gelado descer, fazendo as rotas de convecção. Tá? Então, por isso que a convecção é tão importante. Eu tenho alguns brinquedos também que na verdade não é uma peça decorativa que eles usam muito na Alemanha na época de Natal, que é um tipo um ventilador com uma rota. Deixa eu pegar aqui o meu para mostrar para vocês. Só deixa eu trocar aqui a câmera para mostrar certinho para vocês. Aqui. Opa. Caiu o meu anjinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, tá? Tem um copo de vidro, tá? Que eu vou tirar aqui. Esse copo de vidro é só para ajudar a convecção, tá? Para o fluido ter um caminho correto para seguir. Mas o importante é aqui, ó. Eu ponho a vela aqui embaixo, aqui nesse suporte aqui, ó, onde que eu estou apontando aqui, e por causa da convecção, o que vai acontecer? O ar vai aquecer, tá? E o ar quente vai ter a tendência a subir. Com a tendência a subir, ele vai passar e vai fazer girar isso aqui, ó. Então, isso aqui fica girando, né? Tanto um efeito muito bonito, né? Durante a noite com a vela acesa, ele fica girando, fazendo as sombrinhas dos anjinhos passar, tá? Isso
é bem típico na Alemanha, tá? Na Inglaterra também tem bastante, tá? Mas é bem natural da Alemanha essa peça. E ela funciona com convecção. As turbinas que usam o gás quente, né, o ar quente, o vapor d'água, né, também funciona por convecção, tá? Então, são alguns modelos que a gente pode aplicar a convecção. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Outra coisa importante é as brisas, né? O pessoal que mora no litoral, até o nosso não é tão, não tem tanta essa brisa, mas a gente tem um pouquinho, mas algumas praias que lá do Nordeste isso aqui é bem natural, tá? E até o pessoal usa para pescaria. O que que acontece? Durante o dia, o ar quente vai aquecer todo o ambiente, tá? Só que a água e a areia, eles têm uma inércia térmica diferente. Um vai aquecer com maior facilidade do que o outro, ou seja, a areia aquece com maior facilidade. Por isso que tu coloca, às vezes, o pé na areia, ela está muito quente. Por quê? Porque ela consegue aquecer com maior facilidade do que a água. Então, durante o dia, a praia vai ficar muito quente e o mar vai permanecer numa temperatura mais amena, tá? Então, o que vai acontecer? O ar daqui vai subir, só que tem que ter algum ar para ocupar esse espaço. Da onde vai vir esse ar? Vai vir um ar gelado aqui do mar. Então, vai ter uma brisa, né, durante o dia, do mar para a terra. E à noite, o que vai acontecer? Né? Como vocês sabem que a areia ela aquece com maior facilidade, ela também vai perder a temperatura com maior facilidade. Então, à noite, quando não tiver mais o sol para aquecer, ela vai perder a temperatura muito rápido. Ou seja, ela vai ficar com uma temperatura menor do que o mar. Então, agora, quem vai estar mais quente vai ser o mar. Então, o ar aqui vai subir e o ar vai soprar do continente para o mar durante a noite, tá? Então, o que que acontece? Pescadores que não dependem de motores, o que que eles usam essas brisas para pescar? Ou eles saem durante a noite para o alto mar com o vento de terra para o mar, né? Vão lá, pescam durante o final da noite, começo do dia, tá? E retornam, né, perto da hora do almoço, quando que começa a ter a brisa do mar para a terra. Então, eles usam esse conhecimento para ir pescar sem precisar remar ou usar motores, apenas usando a vela e o vento. Tá? Essa parte da inércia térmica da areia aqui é o que explica também por que o deserto tem uma diferença de temperatura muito grande. O deserto é composto apenas de areia, então durante o dia fica muito, muito quente e à noite é muito frio, né? No começo do ano, com a grande maioria sabe, né? Fui no deserto do Saara, talvez não, foi a noite mais gelada que eu passei na minha vida, né? Foi o dia que eu mais passei frio, né? Porque o dia não, a noite. Durante o dia estava bem quente. Foi a noite mais fria da minha vida. Por quê? Porque a noite fica muito frio porque não tem inércia térmica, não tem nada que segure o calor. Daí qual foi a técnica que eu usei? Usei bastante cobertor e usei a técnica da garrafa PET. Enchi a garrafa PET com água, coloquei lá no meu pé para aquecer um pouquinho, pelo menos aqui no ambiente, e ficar mais quentinho. Só que o problema é que o que estava debaixo da coberta ficou quentinho. Agora, o que ficou para debaixo da coberta, que era a cabeça, era frio. Tá? Então, aí alguma explicação aí da convecção e da inércia térmica da areia e da água. Tá? Também é legal porque isso aí também explica porque o litoral ele tem temperaturas mais agradáveis. Né? Então, por causa do mar, a inércia térmica é muito maior. Então, durante o inverno,
ele não consegue ficar muito frio, porque o mar, né, tem uma certa... ele mantém um certo calor, né, então ele consegue manter uma temperatura mais elevada. E durante o verão, né, como a água demora muito para aquecer, ela também consegue manter uma temperatura um pouco mais baixa, né, durante dias muito quentes, né? Por quê? Porque o mar ele tem uma temperatura varia, mas varia muito pouco. Então, a temperatura do mar é quase constante, tanto no inverno como no verão, tendo pequenas variações, né? E ele consegue manter. Então, por isso que o litoral tem essa temperatura mais amena. Não tem dias muito quentes e dias muito frios. Ele consegue manter dias mais temperaturas mais iguais durante os dias. Tudo bem? E o último modo de transferir calor, a gente chama de transferência de calor por irradiação ou radiação. Vocês vão encontrar as duas formas, tá? Tanto faz. Essa é a energia transferida através de radiação eletromagnética. A gente já viu as ondas eletromagnéticas e as ondas eletromagnéticas, elas podem ser propagadas no vácuo. Isso é a grande vantagem desse tipo de radiação. O Sol, né, ele transfere o calor dele para nós através da radiação eletromagnética, né, através da transferência por irradiação. Porque aqui entre o Sol e a Terra tem vácuo, então não pode ser condução. É vácuo, não tem material nenhum, não tem nenhum fluido para carregar por convecção. Então a única explicação é a irradiação, que ela pode acontecer no vácuo. Tá? A chama também, né? Tipo, se eu ficar perto da chama, se eu botar a mão em cima da chama, ela vai ser bem quente. Por quê? Porque sobre a chama eu tenho correntes de convecção. Só que se eu ficar do ladinho, eu vou ter um pouco de calor por irradiação. Tá? Tudo bem? Então, em cima é mais quente, porque lá eu tenho convecção e radiação. E aqui do ladinho é um pouco mais frio, porque eu só tenho a radiação. Tudo bem? Então, essas são as três maneiras de transferência de calor. E, por último, vou dar o exemplo da garrafa térmica. Por que a garrafa térmica? Né? Porque o que é o papel da garrafa térmica? É manter o nosso líquido lá dentro ou gelado ou quente, ou seja, com uma temperatura maior que o ambiente ou com uma temperatura menor que o ambiente. Esse é o principal papel. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que tentar se livrar dessas três maneiras de conduzir calor. Ela não pode conduzir o calor, porque ela não quer trocar calor. Então, ela tem que eliminar essas três maneiras. Como que ela faz? Né? Pelo menos ela tenta. Claro que ao longo se eu deixar muito tempo, ela não vai conseguir manter. Né? Então, o que ela usa? Ela usa, primeiro, né, vamos começar aqui de dentro. Se olhar lá dentro da garrafa, vocês vão ver que as paredes são espelhadas. Por que a parede é espelhada? Por causa para isolar a radiação térmica. Né? Ou seja, como é isolada, a radiação vai bater no espelho e vai voltar, porque a onda eletromagnética ela é refletida no espelho. Então a radiação também é refletida no espelho. Por isso que dentro da garrafa térmica é espelhado, tá? Para tentar barrar a perda através da radiação térmica. Outra coisa, ela tem uma camada, tá? Nessa camada, ela tenta fazer um semivácuo, ou seja, ela tenta tirar a maior quantidade de ar possível, tá? Para que isso? Né? Que aqui ele escreve vácuo, a gente não consegue chegar no vácuo, tá? Então ele tenta deixar o mais rarefeito possível esse ar. Para quê? Para quanto menos ar, tá? Mais difícil acontecer a condução térmica. Então eu não tenho material ali para conduzir. Então eu não consigo conduzir, né, a energia através da condução. E por último, eu tenho a tampa, né? Ou seja, se eu botar um material quente lá dentro, esse material vai aquecer,
e vai aquecer o ar ali perto e vai sair. E vai entrar um ar com uma temperatura menor, fazendo uma troca. Então, a tampa serve para evitar a convecção térmica. Tudo bem? Então, a garrafa térmica, por mais que pareça uma coisa tão simples, ela tenta eliminar os três processos de perda de energia, né? Perda de calor. Ou ganho de calor, né? Porque ela também mantém a água gelada. Então, se tem água gelada lá dentro, ela não quer deixar o calor entrar. Tudo bem? Não esqueçam, o calor é a única grandeza que existe, não existe o frio. Então, ou o calor entra ou o calor sai. Então, quando vocês, aqui está muito. Fecha a geladeira para o frio não sair. Na verdade, não, tem que fechar a geladeira para o calor não entrar para dentro da geladeira, tá? Então, quem se movimenta é o calor. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou deixar no link das aulas um videozinho, uns 10, 12 minutos do Manual do Mundo, que ele ensina a fazer uma garrafa térmica com garrafas PET e jornal e papel alumínio. Tá? E é bem legal porque com esse processo vocês vão ver como que ele consegue eliminar os três processos de transferência de calor. Então, eu peço que vocês assistam esse vídeo aí e quem tiver a curiosidade pode fazer a garrafa térmica e fazer o teste em casa. Tá? É bem legal o videozinho. No ano passado eu acabei fazendo a garrafa térmica com os alunos do, do segundo ano, né, que agora estão no terceiro. Esse ano, infelizmente, a gente não vai poder fazer junto. Tá? Então, quem tiver aí pode fazer e depois pode mandar uma foto quem fez aí para ver como que ficou a garrafa térmica de vocês e pode fazer teste, né? Pode colocar lá e ver quanto tempo que a água permaneceu gelada lá dentro, tá? Só uma dica, eu acho que não fala no vídeo, pelo menos eu não vi, a de garrafa PET, importante é só usar para água gelada, tá? Por quê? Porque o PET com altas temperaturas pode eliminar as substâncias tóxicas. Então, só use para baixas temperaturas, ok? Espero que tenham gostado da aula. Também vou deixar a lista de exercícios lá no Siga para vocês fazerem e depois me enviar, tá? Essa lista é bem simples, é mais teórica, tem uma ou duas contas só, tá? Qualquer dúvida, só mandar um WhatsApp para mim, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem.